Meus queridos irmãos, mais uma vez estou aqui nessa noite, juntamente com todos vocês, para fazer mais uma transmissão, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós hoje. E hoje à tarde, lá no nosso círculo de oração, na Igreja Pentecostal Deus é a Resposta, eu compartilhei algo com os irmãos de uma experiência ímpar que eu tive com o Senhor pela madrugada, juntamente com a minha esposa, e eu estou aqui para compartilhar com você. Pois na igreja, o mistério estava grande lá, o manto do Senhor estava muito grande lá, estava muito bom. Eu contei uma parte, mas eu vou frisar somente ele aqui, porque eu filmei o círculo de oração completo. Você mais à frente vai ver este vídeo também, dá quase 2 horas, foi filmado o círculo de oração na parte da tarde. E eu estou aqui somente para lhe contar essa experiência que o Senhor me concedeu pela madrugada. Meus amados irmãos, quando nós vemos os nossos demais irmãos espalhados pelo mundo todo aí fora, pelo Brasil, e ouvimos muito deles testificarem de arrebatamentos, visões, a qual o Senhor tem dado, eu creio, eu nunca deixei de crer, eu nunca duvidei. Quando um irmão ele diz que o Senhor arrebatou em espírito e mostrou o inferno, mostrou o céu, mostrou tantas coisas a eles, eu sempre criei, eu sempre fui crente nesse sentido, independente de ele estar dizendo a verdade ou não. Se ele estiver mentindo, é com ele Deus, porque Deus vai cobrar dele. Mas eu quero testificar com você aqui nessa noite algo que o Senhor falou fortemente comigo, e eu digo a você, eu não sei discernir se foi uma revelação dada por Deus eu dormindo, ou se o meu espírito foi arrebatado no sentido. Mas eu quero testemunhar com você aqui, testificar. Ontem o nosso culto, o culto da família, foi uma bênção, o culto foi maravilhoso. O Senhor se fez presente, o nosso pastor pregou numa unção tremenda ontem na nossa igreja. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, onde fala das bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Irmãos, foi uma pregação assim do céu, lindo demais de ouvir Deus falar através do nosso pastor com aquela palavra. E eu fiquei muito alegre, eu saí tão feliz da igreja hoje, mas tão feliz, que eu cheguei em casa. Eu costumo dormir um pouco tarde, porque eu fico vendo muitas pregações, eu fico vendo testemunhos, mas eu estava muito cansado, com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Só um minutinho aqui, que é a minha cachorrinha que está aperreando aqui, vai pra lá. Aí eu estava muito cansado, amados, e eu marquei a hora que eu fui me deitar, 23h45. A minha esposa já estava deitada, já tinha algum tempo, já estava dormindo. E ali eu lembro que eu coloquei os hinos dos anos 80 e 90 para chutar, hinos antigos que eu cresci ouvindo esses hinos. E ali eu adormeci. E quando eu adormeci, louvado seja o nome do Senhor, eu vi todos os irmãos que estavam presentes no culto, em cima do terraço da igreja, na cobertura do nosso prédio. Estavam todos reunidos ali. E amados, o Espírito Santo de Deus, ele estava presente entre nós, com um violão nas suas mãos, e ele estava cantando um hino. E eu lhe digo que é um hino que não é daqui, é do céu, porque eu não conseguia entender a letra da melodia, mas era algo do céu, algo tremendo, algo maravilhoso. E quando o Espírito Santo começava a tocar este hino, eu fazia esforço para olhar para ele desse lado de cá, mas eu não conseguia ver quem era a pessoa, mas eu sabia que tinha alguém, e eu só via somente aquela sombra de uma pessoa, mas eu via bem os braços, a sombra desse lado aqui, tocando o violão. E era uma coisa muito linda, amados. Uma coisa linda de se ouvir, toda a igreja reunida, todos em comunhão. E de repente, quando eu olhava para o céu, era como que uma estrela, ela vinha descendo, mas quando chegava um pouco perto de nós, não era uma estrela, era como se fosse faíscas de fogo. Faíscas de fogo vinham descendo do céu. E o meu corpo era como que eu estava sendo sugado por uma corrente de ar. E de repente eu me via sendo arrastado pelo piso da cobertura.
e uma força me puxava para cima, e eu sentia o vento sobre o meu corpo, e eu entendia que o Senhor estava me levando, e eu ficava com muito medo mesmo, porque era algo muito rápido. E eu sentia, amados, como que eu estava morrendo. No meu entendimento, eu estava morrendo. Pode tossir. Ela está tossindo aqui. Minha esposa, ela está segurando o notebook, ela está com vontade de tossir. Ela pode tossir. E concluindo para você, eu era sugado por esta corrente de ar. E quando eu chegava no espaço sideral, amados, quando eu contemplava o espaço sideral, eu via como que a igreja ela estava suspensa no ar. E a igreja já não estava mais aqui na terra, ela estava suspensa no ar. E eu via como que a igreja estava flutuando. E eu via o Espírito Santo tocando aquele hino e os irmãos ali cantando, todos se alegrando. E de repente, quando aquela força me puxava mais um pouco para cima, eu me via segurando em um ponteiro de um relógio muito grande. Um relógio que, aos meus olhos, irmãos, eu estava como uma formiguinha muito pequena, agarrada no ponteiro. Eu estava com muito medo, eu dizia: Deus, eu estou morrendo, Senhor. Eu estou morrendo. E ali eu via toda a ferramenta do relógio por dentro. As cordinhas que as ruelazinhas ficam trabalhando de cima para baixo, as porcazinhas que tem dentro dele. E era como que eu estava em uma miniatura perante aquela grandeza daquele relógio. E aquele relógio, o ponteiro girava com muita rapidez mesmo. E eu ficava com muito medo ali. Quando eu olhava para o céu, quando eu contemplava o espaço sideral, eu via as estrelas. E quando eu via as estrelas, algo começava a descer sobre as estrelas. E quando eu olhava, amados, era um clarão enorme. E esse clarão era como uma bola de fogo descendo do céu. E ali eu sabia que era Deus que estava descendo ali. Era Deus que estava vindo. Aleluia, eu fico até emocionado de lembrar. O Senhor estava descendo ali. E eu sentia que era Deus, pois a santidade dele vinha descendo com ele, amados. A santidade de Deus é algo tão grande, é algo tão tremendo, que o nosso corpo não suporta. E eu começava a dizer que estava morrendo. Eu dizia: Senhor, eu estou morrendo. Eu sentia o meu corpo morrendo, amados, somente com a santidade de Deus se aproximando de mim. E ali eu começava a dizer: Deus, eu sou indigno, eu não sou merecedor de estar aqui. Eu me sentia impuro, indigno de estar perante ao Senhor. Aleluia. E, amados, eu pude ouvir. Eu não via Deus, porque ninguém vê Deus. Mas eu vi aquele clarão como uma bola de fogo. E daquele clarão saía uma voz muito de autoridade, uma voz que estrondava. E eu entendia quando ele dizia assim: vou mandar fogo sobre a terra. Vou queimar a terra. Vou queimar o pecado na terra, vou queimar tudo aquilo que não tem me agradado na terra. E ali eu senti, amados irmãos, que Deus ele está irado com este mundo, com o pecado, com a imundícia, com a imoralidade, com a corrupção, com a falta de amor. Deus ele está irado com este mundo. E Deus ele bradava e dizia: vou queimar a terra, vou queimar o mundo, vou mandar fogo. Diga para os meus filhos que eu vou mandar fogo na terra, eu vou queimar este mundo. E, amados, eu pude contemplar, na minha mente eu pude contemplar a terra se queimando toda, pessoas correndo, gritando. E eu vi o meu irmão, ele se queimando todinho, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E havia uma guerra na potestade do ar. Os demônios estavam lutando entre si, lutando com os anjos de Deus. E eu vi, irmãos, quando um ser, aleluia, louvado seja Deus, um ser maligno se apresentava tão grande, mas tão grande, pior do que aqueles filmes do Alien, da ficção científica, aqueles filmes de terror, irmãos. Ele era muito grande, ele começava a guerrear ali, e era uma batalha travada nos céus. E faz-me lembrar de quando Daniel clamava por resposta a Deus no capítulo 9, versículo 23,
quando Gabriel chega para Daniel e diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu te vim declarar, mas eu fui retido pelo príncipe da Pérsia. Gabriel ficou retido 21 dias para dar essa resposta a Daniel, pois Gabriel na potestade do ar. Mas o Senhor mandou Miguel, aleluia, guerrear por favor a Daniel para a resposta chegar. E quando Miguel guerreia, quando Miguel vence a peleja contra o príncipe da Pérsia, a resposta chega para Daniel. E eu pude entender, irmãos, que aqueles demônios lutando com o exército de Deus são os aliados do adversário, lutando para que a resposta de Deus não chegue na nossa vida, para que vitórias não cheguem na nossa vida. Mas eu quero declarar para você que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e a sua. Glória! O sangue de Jesus tem poder, amados, e resposta virá ao nosso encontro, porque Deus, Ele dá ordem aos seus anjos para trabalharem para nós e para nos guardarem de todos os nossos caminhos. E eu via, irmãos, e a minha alma se abatia de tal forma, e eu sentia uma sensação de morte, e era como que eu estava morrendo. E de repente eu sentia que aquela força maior, Deus, Ele queria me levar além do espaço sideral. Ele queria me levar além. E eu ficava com medo, e eu dava um grito e dizia: não, Senhor. E ali novamente eu caía, eu descia novamente para a terra. E eu via que com muita rapidez eu tornava no meu corpo, e os irmãos que estavam ali, era como se nada tivesse acontecido. Eles não entendiam o que havia acontecido. Mas a minha mãe estava presente, e ela entendia o que acontecia. Ela veio até mim e ela dizia: conte o que Jesus lhe mostrou. E amados, quando eu chegava no meu corpo novamente, eu estava sem roupa. Roupa que eu falo é assim, a roupa normal. Eu estava com roupas íntimas, com calção samba canção. Eu não durmo mais de samba canção. Deus sabe, eu estou dizendo aqui a verdade. Eu não tenho por que estar com mentira. Eu durmo de calça, porque assim Deus me fez mudar o meu modo de dormir. Não que eu queira ser mais santo do que os outros, do que você que está vendo esse vídeo, mas é porque o Senhor, Ele exigiu isso de mim, é uma particularidade minha com Ele. E ali eu me sentia indigno de estar diante da presença de Deus. Irmãos, a santidade de Deus é algo tremendo, é terrível. A santidade que emana do Senhor, porque quando Ele diz que sede santo como eu sou santo, amados, é porque Ele é santo e Ele exige santidade de nós. E eu imediatamente procurava minha roupa para me vestir, e minha roupa estava numa cadeira ao meu lado. Eu pegava aquela roupa e vestia a roupa rapidamente. E de repente eu saía, e era como que eu era guiado para ir para o meu lado esquerdo. E ao meu lado esquerdo eu contemplava uma árvore muito frondosa, muito grande. E esta árvore, ela estava com as folhas muito verdes, muito viçosas, muito bonitas. Só tinha algumas folhinhas no chão, mas ela estava muito bonita, a árvore muito frondosa, e tinha muito fruto. Frutos que já estavam bem maduros e frutos ainda verdes. E aqueles frutos não são frutos aqui da terra. Eu não conseguia discernir que tipo de frutos eram aqueles. E quando eu olhava para esse meu lado de cá, eu via o início de uma rua. Aleluia. E quando eu via esta rua, amados, eu via o começo, mas quando eu contemplava o restante, eu não via mais o fim. Era uma rua imensa. E quando eu contemplava o piso da rua, era como se fossem pedras de mármore muito brancas, alvas, com alguns brilhantes de pedras preciosas. E, amados, e algo sobrenatural eu vi ali, que eu nunca imaginei na minha vida que Deus fosse me dar este privilégio de ver. A rua, ela era completa como se fosse só de mármore, aquelas pedras de mármore muito branca, muito bonita, com algumas pedras preciosas. E de repente, meus irmãos, eu via quando alguém se aproximava, e quando eu via, era como se fosse a missionária Renalda Carvalho, lá da Paraíba, do bairro do Bessa, vestida de branco, com os cabelos pretos que ela tem, os cabelos pretos na cintura, mas o semblante era diferente, mas lembrava a pessoa da missionária Renalda. E ela vinha cantando um hino celestial que eu não conseguia compreender a letra, eu não tinha nunca ouvido ele aqui na terra.
E quando eu contemplava, irmãos, ela chegava perto de mim. E quando ela começava a falar, não era mais a missionária, era a voz do nosso pastor Cristiano, pregando a mensagem de ontem do Evangelho de João, capítulo 2, das bodas de Caná. E quando eu discernia que era a voz do pastor, na figura representativa do anjo, na forma teofânica de um anjo, algo me impulsionava a olhar para o chão, para as pedras que estavam no chão. Amados, que coisa linda, meus irmãos. A mensagem que o pastor pregava, que eu ouvi ele pregar, e que ele pregou ontem na igreja, ela estava toda escrita no chão. Ela estava escrita em cada pedra nesta rua, gravada. Você já viu a aliança como esta aqui de casamento? Quando eu noivei com a minha esposa, o meu nome foi gravado na aliança dela e o dela no meu. Ficou aquele nome marcado, cravado na aliança. E era semelhante, gravado como está na aliança, gravado no chão, como que alguém pegou uma caneta elétrica e desenhou aquelas palavras todas. E eu via toda a pregação escrita nas pedras. E quando eu olhava para aquela pessoa, simbolizava a missionária Renalda, mas era o nosso pastor falando. E ali, amados, o Espírito Santo me fez compreender que à minha frente não era a missionária Renalda, mas era o anjo da igreja, que é o nosso pastor Cristiano, que é o anjo da igreja que zela por nós, que cuida da nossa vida espiritual. Ele estava pregando a mensagem do Evangelho de João, capítulo 2. E ali eu via quando o Espírito Santo ainda estava do outro lado com os outros irmãos, cantando aquele hino que eu não conseguia compreender também. E, amados, eu fui tomado de uma emoção tão grande, mas tão grande. E ali eu sentia o Espírito Santo falar no meu coração, dizendo para mim: diga para os meus filhos na terra que eu vou mandar fogo no mundo. Eu vou queimar a este mundo, eu vou queimar o pecado. E diga para a igreja que somente uma coisa eu exijo: obediência, santidade ao Senhor, porque Deus é santo. Aleluia. Amados, ninguém verá a Deus sem santidade. Ninguém entrará no céu sem ter as suas vestes lavadas no sangue de Jesus. Ninguém entrará pelos portões celestes se não tiver a sua vida no altar de Deus. Santidade é coisa séria. Irmãos, se eu já tinha certeza que santidade é algo sério, irmãos, depois desta experiência, eu levarei muito mais a sério a santidade que emana do trono de Deus, porque a santidade de Deus, amados, ela é tão grande que o meu corpo não resistia e eu estava prestes a morrer com a santidade que vem de Deus. Então eu não poderia deixar de compartilhar com você esta grande experiência que o Senhor me deu e dar um alerta para você, amado irmão, amada irmã, que está levando o evangelho fácil, um evangelho de brincadeira. Você vai para a igreja por ir, você vai para a igreja para não estar em casa, você vai para a igreja como se a igreja fosse um clube de encontro. Não faça isso. Não faça isso, porque a casa do Senhor, ela é santa. A casa do Senhor é lugar de adoração, é templo de adoração a Deus. O Senhor vem buscar uma igreja santa. Jesus vem arrebatar um povo lavado e remido no seu sangue. Igreja não é ponto de encontro. Igreja não é lugar de fazer, amados, aleluia, covil de ladrões. Não é lugar de esconderijo, não é lugar de esconder pecado, não. Igreja é lugar de adorar a Deus, é lugar de santificação. É lugar de rasgar as vestes, de pedir a Deus santidade, pedir a Jesus para lavar as vestes com o seu sangue. Olhe, eu digo a você uma coisa com toda certeza. Se eu estava preocupado com a minha vida espiritual, agora eu estou muito mais. Porque Deus é santo. O Senhor é santo. Aleluia. E eu não poderia deixar de dizer isso para você. E você, meu amado irmão, que leva o evangelho em seriedade, que tem o temor da palavra, que serve a Deus com sinceridade, continue na sua força. Continua servindo a Deus na tua sinceridade, na tua pequena força, mesmo fraquinho. Mas a cada dia se santifique no Senhor, porque Jesus está vindo, não há mais tempo. O ponteiro está batendo com muita pressa. E não há mais tempo de perder tempo, o tempo acabou-se.
E é tempo de nós nos santificarmos a cada segundo. Não é a cada minuto, é a cada segundo, amados. O Senhor vem buscar a igreja. Jesus vem nos buscar. E antes que ele venha nos buscar, é bem verdade que Satanás com seu exército, ele vai se levantar para a minha vida e a sua. Ele vai tentar nos parar. Mas eu quero profetizar para você aqui, na minha vida, na vida da minha esposa que está por trás desse notebook aqui, que o sangue de Jesus, ele é maior. O sangue de Jesus nos cobre nesta noite, ele nos dá a plena convicção que maior é o que está conosco do que ele que está lá fora. Maior é o que está conosco, que é Jesus. Então esta é a palavra de alerta que eu deixo para o teu coração nesta noite. Não brinca com Deus. Não brinca com o Evangelho. Obedece ao teu pastor. Obedece ao teu ministério. Obedece à tua liderança. Jesus, ele te ama e quer te levar para o céu. Perdoa. Aprenda a perdoar. Eu pedi perdão à minha esposa de madrugada. Pedi perdão a ela por alguma coisa se eu tenho feito. Eu fiz que magoou, que entristeceu o coração dela. Sou imperfeito, tento ser um bom esposo. Mas sei que sou imperfeito, sei que tenho que melhorar muito, mas na minha medida eu tento acertar. Eu tento acertar. E é por isso que Deus, ele vem nos renovando a cada dia. Aonde nós nos entendemos mais, temos mais compreensão, temos mais paciência um com o outro. E glória a Deus por isso, amados. Porque eu sei que Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas, ele tem uma obra a realizar. E quando Deus tem uma obra a realizar na vida de um casal, de um homem e de uma mulher que foram separados para a obra, o inferno se levanta para querer invalidar essa obra. Mas é debalde porque aquilo que Deus determinou está determinado. Como ele diz lá em Isaías 14, 27, se o Senhor determinou, quem pois o invalidará? Se sua mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás? Ninguém. Não tem principado, não tem potestade, não tem levante, não tem perseguição, não tem afronta, não tem nada que invalide o querer de Deus na nossa vida. Então esta é a palavra que o diácono Diogo deixa para você aqui. Leva Deus mais a sério. Se santifica mais na presença do teu Deus. Prega mais a palavra. Porque é isso que nós, é o nosso dever, a nossa obrigação, é pregar o Evangelho. Ganhar almas para o Senhor. Então que nesta noite você medite em tudo isso que eu estou falando. Não é porque foi eu que tive a experiência, mas é porque eu estou sendo boca de Deus para falar contigo. Eu estou sendo profeta. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer isso. É tempo de se santificar. É tempo de buscar a Deus. É tempo de firmar compromisso com o Senhor. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que Ele venha despertar o teu coração e que Ele venha colocar temor na tua vida. Você sabe o que é temor? Você sabe o que é temor? Temor é tudo aquilo que te impede de pecar contra Deus. Agora você que está pecando aí, aleluia. Você que peca está tentando barganhar com Deus, para com isso. Larga o pecado, para de barganhar com Deus. Ninguém barganha com Deus. E Deus manda te dizer nesta noite, conserta teu altar. Junta os teus pés. A palavra está indo para você, mas vem para mim também. Não sou melhor do que você, porque sou um diácono de igreja. Não, sou servo, igual a você. Mas junta teus pés, analisa a tua vida, vê como é que está o teu proceder. Será que Jesus está se agradando da tua vida? Será que Jesus está se agradando com quem tu tens conversado? Será que Jesus tem se agradado das tuas amizades? Será que Jesus tem se agradado dos ambientes que tu tens entrado? Aleluia! Vigia, igreja. Vigia, porque os dias são maus. Santidade ao Senhor. Fica na paz. Que o Senhor te abençoe. No nome de Jesus.